Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do CFP Cursos. Hoje iniciaremos um novo capítulo falando sobre noções de grandezas e unidades. Bem, iniciando nossos conceitos. O que é uma grandeza física? É tudo aquilo que envolve medidas, ou seja, o que pode ser medido, né? Se eu posso medir, o que é medir? Medir nada mais é do que comparar quantitativamente uma grandeza com uma unidade criada, ou seja, pré-definida, tá? Que foi criada durante o tempo, conforme, né, foram se pesquisando, né, e se evoluindo, né, os conceitos metrológicos. Tá? Medir uma grandeza física, portanto, né, é você poder compará-la com uma outra grandeza da mesma espécie. Tá? E atribuir uma unidade de medida para essa grandeza. Tá? Como, por exemplo, grandezas físicas. O que eu tenho de grandeza física? Área, volume, velocidade, tempo, luminosidade, tensão, distância. Se pegarmos, por exemplo, a medida área, né? Temos uma maneira de medir a área. Tá? Medimos uma área, por exemplo, utilizando o sistema métrico, tá? Ou o sistema em polegadas, em inglês. Tá? Então, para mim medir, eu tenho que usar uma escala. No caso de temperatura, a escala criada foi a escala Celsius. Existem outras escalas, Kelvin, por exemplo. Tá? E eu tenho que atribuir a essa medida uma unidade. Tá? Então, toda vez que eu faço uma medida, eu meço uma grandeza física, eu preciso atribuir uma unidade de medida. No caso do tempo, é o segundo. No caso da área, né, é o metro ou centímetros quadrados. Tá? E é através dessas grandezas físicas, né, que nós medimos, ou seja, quantificamos as propriedades da matéria. Tá? Existem duas maneiras de serem feitas essas medidas. De maneira direta ou indireta. O que seria a maneira direta? Quando medimos de uma maneira o comprimento de de uma mesa, de um tampo, de um tanque, tá? Nós utilizamos diretamente o instrumento de medição no corpo de prova. Tá? Quando medimos a temperatura, medimos diretamente com o termômetro, né? Na peça ou no corpo de prova. Né? O cronômetro é uma maneira também direta de medir o tempo. Tá? Mas há casos que não conseguimos ter a opção de medir diretamente. Por isso, calculamos através de software. Tá? Isso é uma maneira indireta. Por exemplo, quando a gente tenta medir a distância entre a Terra e o Sol. Tá? Não dá para utilizar um sistema direto. Né? Então, nós fazemos por cálculos e instrumentos especiais, né? Que vão determinar, né, com certa exatidão a medida que queremos obter. Dentre as grandezas físicas, tá, existem as fundamentais e as derivadas. Tá? Como que se definiu essas grandezas fundamentais? Foi na Conferência Internacional de Pesos e Medidas, né, que convencionou-se o Padrão Internacional de Medidas, o SI, o Sistema Internacional. Tá?
Então, as 7 grandezas fundamentais que foram decididas, né, sendo comprimento, qual a unidade de medida foi adotada? Foi o metro. E o símbolo M minúsculo. Outra grandeza considerada fundamental é a massa. É dado em unidade de medida quilograma, tá? E o símbolo kg. Assim, sucessivamente, temos o tempo em segundo, representado pelo símbolo S. Temperatura, convencionou-se o Kelvin, tá? Representado pela letra K. Tá? A partir do momento que houve essa convenção, tá? Essa conferência, né? Estipulou-se as medidas, mas não é proibido que se use, né, outras medidas. No caso, temperatura, podemos usar graus Celsius. Tá? No caso de comprimento, pode-se usar polegadas. Tá? Assim também temos a intensidade de corrente elétrica em ampere, intensidade luminosa em candela e a quantidade de matéria em mol. Das grandezas físicas fundamentais, obtemos as derivadas. Como assim derivadas? Utilizamos as grandezas fundamentais, como, por exemplo, o comprimento, para obter a área. O próprio comprimento e a área, eu tenho o volume. Se eu pegar o comprimento e o tempo, eu tenho a velocidade. Tá? A aceleração também, né? A força, a pressão e o trabalho e energia. Essas unidades exemplificam a variedade de unidades de grandezas derivadas dessas 7 grandezas fundamentais. Dentre essas grandezas ainda, podemos separá-las em escalares e vetoriais. Tá? O que seria uma grandeza escalar? É quando eu tenho o principal valor no módulo. Somente pelo módulo eu já consigo interpretar essa grandeza. Tá? No caso da vetorial, né? Como o próprio nome diz, é um vetor. Eu preciso de uma direção em um sentido. Só o valor numérico eu não consigo interpretar a grandeza por completo. Tá? Se eu tenho tempo, por exemplo, eu falo 20 segundos. Eu compreendi 20 segundos. Se eu falo que a força que atua naquela porta é de 20 newtons, eu não sei ainda se aquela porta vai abrir ou vai fechar, porque eu não sei a direção e o sentido dessa força. Assim também acontece com a velocidade. Tá? E com a aceleração, eu preciso ter o sentido e a direção. Tá? Isso é o que define entre vetorial. Tá? A representação dessas medidas, né, normalmente é dada por notação científica. E o que é essa notação científica? É uma maneira de representar medidas macro e micro, ou seja, medidas muito grandes e medidas muito pequenas. Utilizamos a potência de base 10. Algumas grandezas, né, são muito grandes, né, que é muito maiores que a unidade empregada. Então, o que a gente faz? Utilizamos a potência de base 10 como multiplicador. Tá? A vantagem que seria, aí, no caso, substituir essa quantidade de números zeros ou casas decimais, né, por uma única potência. Como, por exemplo, né, temos aí o diâmetro da Terra e o diâmetro de uma bactéria. Ambos, né, correspondem a uma única grandeza, que é o comprimento. Né?
Mas a dimensão, a proporção, a gente verifica pela potência de base 10. 10 elevado a 7, 10 elevado a menos 6. A bactéria e o diâmetro da Terra é muito grande, ambas considerando a mesma grandeza, a mesma maneira de medir. Dito isto, temos que a potência de base 10, né, faz parte do nosso cotidiano. E às vezes a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com quilo, eu estou falando de uma potência de 10 elevado a terceira, que equivale a 1000. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Tá? 1 mililitro, né, 0,001 litros, ou 10 elevado a menos 3. Quando eu compro um computador de 1 terabyte, né, eu tenho uma potência, um fator multiplicativo de 10 elevado a 12. Tudo isso eu dou um prefixo. No nosso cotidiano, nós utilizamos essa potência de base 10 na maneira de prefixos. Tera, giga, mega, hecto, deca, cent, de centímetro, por exemplo, tá? Micro, nano, nanotecnologia, tá? Tudo isso vem desta matemática, desta potenciação. Um exemplo aqui, temos a transformação do número 2537,56 em notação científica. O passo a passo, como seria? Repare que cada vez que eu mudo a vírgula para a esquerda, tá? Eu adiciono um expoente à minha potência de base 10. Se eu andei com a vírgula duas casas à esquerda, eu aumento 2 algarismos, 2 números na potência de base 10. E assim sucessivamente, até que este valor fique entre o número 1 e 9. Aí eu tenho dentro, né, da matemática um valor que condiz com a notação científica. Tá?